Olá pessoal, tudo bem? Pô, que maravilha, estamos aqui chegando na nossa edição de número 87, caraca, isso mesmo. Começamos na número 1 lá atrás e tem gente que está nos conhecendo agora há pouco e vem assistindo todas, assim, tipo, que nem maratona de seriado, tem maratona de inglês que cai na prova. Muito bom, não esquecendo que você precisa assistir de novo as edições anteriores, tá? Precisa. E aí, ó, daqui a pouco a gente está chegando na nossa 100ª edição, não vejo a hora. Bom, vamos lá. Hoje trago para vocês mais uma banca a pedidos, né? A FAURGS, que tem uma característica bem legal. A FAURGS acompanha a tendência das outras grandes bancas, né? Na verdade, todas elas têm essa uniformidade de ação, que é cobrar tanto questão léxica, um pouco mais de gramática, ela vem voltando, mas também questão interpretativa. A FAURGS que vem com textos em inglês e algumas questões em português, tá? Então, assim, é uma banca que trabalha de maneira bastante tradicional. Para você que está querendo se preparar para a FAURGS, então saiba disso, tá? Você assistindo os nossos encontros aqui das outras bancas, você já está sendo preparado. Aliás, existe essa uniformização mesmo das principais bancas, tá certo? Bom, vamos dar uma olhadinha então, olha o que eu tenho para você. Hoje, eu resolvi fazer o seguinte, tá? Então, atendendo esse pedido, nós vamos ver o texto na íntegra. Nós vamos ver o texto na íntegra e 3 questões da prova da FAURGS, essa prova que foi aplicada para analista de sistemas em 2014 para 2015, se eu não me engano, tá? Dá uma olhadinha aqui, ó. What is computer crime law? Opa, o que é, olha só, uma lei para crime de computação, né? Como assim? Então vamos lá, ele vai tratar aqui do que é esse tipo de computer crime law. Computer crime quer dizer um crime feito no computador, a gente chama de crime cibernético, certo? É o que a gente usa o termo aqui no português, né? Então ele diz assim, ó, computer crime, e ele dá o sinônimo, olha aqui, ó, cybercrime, que é um crime cibernético, tá? Computer crime or cybercrime law deals with the broad range of criminal offenses committed using a computer or similar electronic device. Nearly all of these crimes are perpetrated online. The Internet provides a degree of anonymity to offenders, as well as potential access to personal business and government data. Bom, olha só que importante isso. Então aqui, ó, a gente segue o nosso macete da garota bonita. Eu estou falando de leis que lidam com crime cibernético, certo? É isso que estava no título já. Então ele fala assim, ó, vamos pegar um marcador bem bacana para nós aqui, ó. Ele fala, leis de crime de computador, ou seja, crime cibernético, lidam com uma ampla gama de ofensas criminais, não, de infrações. Olha que bacana isso, você está aprendendo um termo que nós já vimos antes aqui no inglês que cai na prova e que há muito tempo não aparecia. É um termo da área jurídica. Então, ofender é offend, mas quando você ofende uma lei é no sentido de você infringir a lei. Então, offend também é o verbo infringir, portanto, um offender passa a ser um infrator. Né? A gente tem isso no inglês. Drive, dirigir. Driver, motorista. Farm, fazenda. Farmer, fazendeiro. Então, offend, infringir a lei. Offender, infrator. Legal? Então, olha o que ele diz aqui, ó. Ele fala de uma ampla gama de infrações, aqui eu vou substantivar a palavra, né? Tá no plural, inclusive. Palavra no plural, gente, é substantivo. Palavra no plural é substantivo, entenda isso. No inglês, verbo não tem plural, adjetivo não tem plural. O que tem plural? Substantivo. Beleza? Fica atento a isso. Então vamos lá. Ele fala assim, vamos começar tudo de novo para a gente não perder o ritmo agora? Tá? Vamos lá nesse primeiro parágrafo. Ó. Então, leis de crime cibernético lidam com uma ampla gama de infrações criminais cometidas usando um computador ou um dispositivo eletrônico similar, né? Qualquer coisa parecida, tipo um celular, enfim, né? Ele fala, quase todos estes crimes são perpetrados, ou seja, né, promovidos online. A internet oferece um grau de anonimato para os infratores, bem como potencial acesso a dados, vim buscar meu substantivo, a dados pessoais, de negócios e dados do governo. Olha que interessante esse parágrafo que ele fala aqui. Então, realmente, os caras que são infratores, eles estão atrás de dados. Aí ele fala, many computer crimes are committed as a means of stealing money or valuable information, although financial gain is not always the objective. In fact, some of the most notorious incidents of computer crime involve hackers seeking to overcome government or corporate cybersecurity measures. Verdade, é o que a gente ia falar agora, ó. Muitos crimes cibernéticos são cometidos como um meio de se roubar dinheiro. Olha que interessante, ele fala
meio. E a palavra means, ela tem S, mas ela está no singular. Na verdade, já falamos disso em outros encontros. Para de achar que S é sempre um indicativo de plural no inglês. Lembra que a gente estudou a regrinha do S do verbo no presente? Olha lá. I work, eu trabalho. You work, você trabalha. He, she works. Ele trabalha, he works. Tem S no verbo e não está no plural. É só uma regra que define que o verbo está no presente. Então, algumas palavras têm S e estão no plural. Algumas não têm S e estão no plural. Plural de man com A, homem, é man com E não tem S. E algumas palavras, elas têm S e estão no singular. Por exemplo, você que acompanha o meu canal aqui, provavelmente você acompanha também o Aprova News, que é o nosso canal onde eu apresento semanalmente os concursos todos do país. Veja, Aprova News. A palavra news significa notícia. Tem S e está no singular, tá bom? Então o importante é isso. Então ele fala aqui, ó, como um meio, né, de se roubar dinheiro. Olha que lindo isso, verbo após preposição sempre tem ing e não tem nada acontecendo. Tá? Então, de se roubar dinheiro ou informação valiosa. Embora, conjunção importantíssima, estou farejando que vai ter uma questão sobre isso aqui, estou sentindo, tá? Embora ganho financeiro não seja sempre o objetivo. Na verdade, ele diz, alguns dos incidentes mais notórios de crimes cibernéticos envolvem hackers procurando superar o quê? Medidas de segurança cibernéticas do governo ou de corporações. Você veja que bacana, né? Como eu tenho que ir lá buscar o meu substantivo, volto para ler os adjetivos que pertencem a ele. Bem interessante, tá? Então assim, e aqui ó, tudo que veio na frente de measures aqui é adjetivo dele. Tá bom? Bem interessante, e o conteúdo do texto você já sabia de tudo isso, né? Vamos combinar que você já sabia que o objetivo principal de um crime cibernético nem sempre é roubar dinheiro diretamente, né? Ter informação. Continuando, vamos lá? Ó, hacking, agora ele colocou esse ing, gente, tá? Para substantivar, para chamar aqui o nome da atividade de hackear. Tá? Então, como se dissesse, hackear é uma das, é isso. Então veja, o ing pode ser verbo no gerúndio, work, working, trabalhando. Mas o ing pode ser adjetivo, lembra? Por exemplo, interest, interessar, interesting ou interesting, interessante, adjetivo. Mas o ing também é elemento substantivador. Eu uso ele para criar um substantivo, como por exemplo, smoking. Smoking is bad for you. Ou seja, fumar faz mal a você. Fumar é o nome do hábito, da atividade. É isso que ele fez aqui. Ele usou o ing para substantivar. Mas o mais importante de tudo é você ir para o teu texto da prova sabendo que, sem essa mania de achar que tudo que tem ing é gerúndio e está acontecendo. Isso a gente já sabe que não, né? Então vamos lá. Hacking is one of the most well-known types of computer crime. In this context, the term refers to the unauthorized access of another's computer system. These intrusions are often conducted in order to launch malicious programs known as viruses, worms, and Trojan horses that can shut down or destroy an entire computer network. Hacking is also carried out as a way to take credit card numbers, internet passwords, and other personal information. By accessing commercial databases, hackers are able to steal these types of items from millions of internet users all at once. Olha isso. Então ele diz assim, tá? Hackear é uma dos tipos de crimes de computador, de crimes cibernéticos mais conhecidos. Neste contexto, o termo se refere a acesso não autorizado do sistema de computador de uma outra pessoa, de um outro alguém, certo? Olha que bonito aqui, ó, o prefixo de negação, né? Unauthorized, né? Essas invasões são geralmente conduzidas a fim de se lançar programas maliciosos conhecidos como vírus, ou hidras, vermes, enfim, ou cavalos, como é que a gente chama? De Trojan horses, cavalos de Troia, que podem derrubar ou destruir uma rede de computador inteira. Podem derrubar ou destruir inteirinha, certo? Hackear is also também é carried out, também é conduzido, também é feito como uma maneira de se pegar números de cartão de crédito, senhas da internet e outras informações pessoais, tá? Então carry out é conduzir, dar continuidade. Aqui nesse sentido de também são feitos com essa finalidade, tá bom? Aí ele diz, by accessing, de novo, verbo após preposição, tá aqui a minha preposição, ó, tá ela aqui, ó. Tem que ter ing e não tem nada acontecendo. Segunda vez que acontece isso no texto. A primeira vez estava aqui, ó. Preposição,
verbo após preposição tem que ter ing. Tem que ter, gente. Isso aqui é uma regra de ouro que não tem exceção. Tem que ter. E o mais importante é saber que esse ing não é o que está acontecendo. Então ele diz assim, by accessing commercial databases. Ah, tá, vamos traduzir. Então, ao acessar bases de dados comerciais, os hackers são capazes de roubar esses tipos de itens de milhões de usuários da internet de uma vez, todos de uma vez, all at once, né? Tudo numa tacada só. E ele diz assim, ó, Internet, esse é o finalzinho do nosso texto já. Internet piracy is another common offense. Opa, o que é offense mesmo? Não vale voltar no vídeo. O que é offense? Lembra de ofender um crime no sentido de infringir uma lei. Quer dizer, ofender um crime, ofender uma lei. É infringir a lei, certo? Então olha o que ele diz aqui, ó. Internet piracy is another common offense. Piracy involves the dissemination of copyrighted material without permission of the owner. Beginning in the early 1990s, music sharing websites became extremely popular, many of them operating in violation of the law. Movies, video games, e-books, and software are now pirated all over the internet as well. Estimates by the entertainment industry put the annual cost of internet piracy in the billions of dollars. Although there is evidence the scope of the economic impact has been overstated by the industry in an effort to persuade the government to pass further regulations. Olha só o verbo pass aqui, ó. Gente, eu sei que você sabe que pass é passar. Me passa o açúcar, pass. Mas quando está dentro de uma questão jurídica, legal, pass significa criar uma lei. Pass a law é você criar uma lei, tá bom? Então olha como as palavras mudam de significado dependendo da área do conhecimento que a gente está falando e do contexto. E o legal de você estar aqui exposto a isso no inglês que cai na prova. Tá entendendo a importância disso? Fazia muito tempo que a gente não via esse tipo de vocabulário aqui porque não acontecia. Então olha que bacana de você estar acompanhando semanalmente. Então ele diz assim, ó, vamos lá. Pirataria, piracy. Pirataria da internet é também outra infração, ó, infração comum. Pirataria envolve a disseminação de materiais com direitos autorais sem a permissão do proprietário. No começo da década de 90, ele fala aqui in the beginning of the early, então no começo da década de 90, sites de compartilhamento de música se tornaram extremamente populares, muitos dos quais operavam em violação da lei. Filmes, videogames, livros eletrônicos, e-books e softwares, né, são agora pirateados pela internet também. Estimativas da indústria do entretenimento colocam o custo anual da pirataria da internet em bilhões de dólares. Embora, de novo essa palavrinha, de novo, olha que importante, conjunção adversativa. Eu te falo faz tempo, hein, que conjunção cai. Vamos lá, sem perder o rumo. Então a indústria do entretenimento alega, isso que essa frase está dizendo, que o custo anual da pirataria chega aos bilhões de dólares. Embora, agora ele vai trazer um contraponto, ó, embora haja evidência, né, do escopo do impacto, né, que o escopo do impacto econômico tenha sido exagerado pela indústria num esforço de persuadir o governo a criar novas regulações, further regulations, novas leis. Então o que esse parágrafo está terminando o texto e dizendo, né? Está dizendo assim, a indústria do entretenimento fica dizendo que os dados são piores a fim de fazer com que o governo crie leis mais duras para evitar isso. De qualquer maneira, é uma coisa errada, a pirataria é errada, enfim, a gente sabe aqui, eu tive já vários programas meus aqui do A Prova pirateados por aí, enfim, né? É uma coisa que é errada, a gente sabe que não dá para compactuar com isso. Agora veja, olha aqui que eu te falei, olha o que eu te falei da nossa FAURGS. O que eu te falei? Questões, texto autêntico em inglês, você viu que o nível do texto está mais ou menos tranquilo, né? É um texto tranquilo, um pouco de vocabulário específico ali, alguns passíveis de dedução, não é mesmo? E questões em português, o que nos ajudam. E essa prova aqui eu classificaria ela de nível médio para baixo, tá? Médio para fácil, porque as respostas são encontradas facilmente no texto. Dá uma olhadinha, ó. Entre as afirmativas abaixo, assinale aquela que está de acordo com o primeiro parágrafo do texto. Vamos lá. Além de certo grau de anonimato, a internet também oferece potencial acesso a dados pessoais, de negócios e do governo. Olha, gente, na boa, é o primeiro parágrafo do texto. Vamos apagar tudo para você ver? Olha aqui, ó. A internet oferece um grau de anonimato para os infratores, bem como
acesso potencial a dados pessoais, de negócios e do governo. Olha, eu já ficaria com a letra A, mas todo bom concurseiro faz o quê? Lê todos os itens para eliminar com certeza, tá? Posso dizer que existe uma infinidade de leis que tratam de crimes virtuais? Uma infinidade? Não, ele fala que há uma ampla gama de crimes, mas não uma infinidade de leis. Ele não falou isso. Letra C. Todos os crimes cibernéticos são cometidos online? Bom, ele falou isso no texto. Vamos dar uma olhadinha? Ó, ele fala assim, ó, tá? Quase todos. Esse nearly matou o item. Tá? Esse nearly matou. Ah, mas se não for online não é chamado de cibernético? Veja, ele fala de outros dispositivos. O fato é que no texto ele falou quase, e o que vale é a verdade do texto, e não o que a gente sabe sobre o assunto. Vale a verdade do texto. A palavrinha nearly matou esse item, hein? Vamos lá então? Próximo. Opa! Próximo. Todos os crimes cibernéticos são cometidos online? Não. Nenhum meio eletrônico se compara aos computadores quando se trata de crime cibernético. Ele não fez essa comparação, certo? Ele não fez essa comparação. Inválido. A lei sobre crimes cibernéticos não oferece proteção contra o acesso a dados pessoais de negócios ou do governo. Ele não falou isso, inclusive a lei visa justamente sanar esses problemas, certo? Então como que a lei não oferece proteção? O objetivo da lei é a proteção de um direito da pessoa. De fato, isso aqui é a letra A e podemos seguir adiante. Vamos lá. Olha aqui de novo, tá vendo? Questões em português com o texto em inglês. Qual a melhor tradução para a expressão broad range? Na linha 2. Pô, vamos voltar lá no texto, eu não tenho preguiça não. Não tenha preguiça de voltar. Ó, broad range, linha 2. Como que a gente traduziu isso mesmo? A gente traduziu assim, ó. Lei para crimes cibernéticos lidam com o quê? Uma ampla gama de infrações criminais, certo? A gente traduziu como uma ampla gama de infrações, exatamente isso. Ele não falava de um monte de leis, ele fala de uma série de infrações. Bom, vamos ver então? Aqui na questão ele diz assim, qual a melhor tradução para a expressão broad range? Bom, a mais próxima daquilo que eu acabei de te falar, que é uma ampla gama, é uma ampla variedade. Algumas ali não fazem nem sentido, né? Dizer longa lista, né? Extensa procura, ou variedade limitada, não, nada a ver, ao contrário disso, certo? E vamos para a última questão de hoje, que pena, o que é bom dura pouco. Eu não te falei que conjunção cai? Olha aqui, ó. Qual é a melhor tradução para a palavra although? Duas vezes presente no texto, a gente traduziu das duas vezes da mesma maneira. Ela é uma conjunção adversativa. Eu recebo pedidos semanais, gente, desde que a prova news, desde que o inglês que cai na prova caiu, entrou no ar, eu disponibilizei, não lembro em qual aula, talvez na edição de número 45, 47, não sei. Eu falei, olha, eu tenho uma lista de conjunções top que você tem que saber. Olha essa prova aqui comprovando que você realmente tem que saber de conjunção. Conjunção cai. Tá me acompanhando agora, não tinha visto as edições anteriores? Pode me pedir lá pelo meu Facebook, me acha lá, é muito fácil, Renato Baggio. Renato Baggio com 2 Gs, tá? E aí você me acha lá e eu disponibilizo pessoalmente para você uma lista de conjunções completíssima, com as conjunções que mais caem. Inclusive lá tem conjunções que outros materiais você não encontra, tá bom? Completíssima para você, gratuitamente, é só você me pedir lá, tá bom? Então aqui realmente a tradução é embora, aqui não tem muito porquê, uma vez que você tem o conhecimento léxico dessa palavra, e a função dela, claro, né? A função dela é dar uma ideia de contrariedade no texto. Embora, mas, porém, entretanto, todavia, contudo, não obstante. São conjunções adversativas, certo? Queridos, mais uma vez um prazerzaço estar aqui com vocês. Bora estudar, bora fazer aquilo que o teu concorrente não está fazendo. Faça o que tem que ser feito, pelo tempo que tem que ser feito. E o resultado virá, porque quem planta trabalho, colhe sucesso. I see you in the next video. I see you on the next video. I see you on the next edition. Na nossa próxima edição de número 88. Nos vemos. Bye!